Seguindo a linha do assunto sobre padrões, a gente percebe hoje em dia, quando eu digo a gente percebe, eu percebo, que nós vivemos num emaranhado, né, de meias verdades e grandes mentiras. Veja bem, meias verdades e grandes mentiras. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje existe uma grande manipulação, né? As pessoas são manipuladas gratuitamente o tempo todo. Existem ilusões e ilusões. Por exemplo, quando a gente fala das redes sociais, se você pegar pela polaridade positiva, redes sociais seriam redes aonde que as pessoas se socializam de forma positiva. Mas o termo rede social pode ser visto, a polaridade inicial é positiva, mas as pessoas transformam as redes sociais em espaços que muitas vezes são negativos, porque usam desse espaço ali para destilar, para jogar fora tudo aquilo de ruim que elas têm. As raivas contidas, né? As frustrações, né? Os desvios de caráter, de personalidade, tudo é jogado nas redes sociais. Quando se pensa em rede social, creio que quem pensou rede social pensou em algo bom. As pessoas vão se comunicar, os amigos vão se reunir, né, ali no espaço virtual, vão trocar boas ideias, boas dicas, bons pensamentos. Mas isso é, na verdade, né, uma meia-verdade, né? Porque os protagonistas da rede social, eles não foram avisados disso. Né? Eles não foram avisados disso. Então ali tem gente que pensa que aquele espaço ali é para jogar toda aquela intolerância que existe dentro dela ali. Então xinga-se os outros, né? Baixa-se o nível, né? Palavrão é o de menos, né? Denigre-se a moral alheia, faça de tudo. Enquanto nós estivermos usando as redes sociais com esse intuito do despejo do lixo, provavelmente nós não vamos evoluir. Nós não vamos ascender, né, a patamares mais elevados de consciência, de desenvolvimento intelectual, humano, espiritual. Então, existem grandes, eu disse, meias verdades e grandes mentiras. Porque também hoje as pessoas pensam que tudo que ela diz, né, de forma muito educada, de forma muito trabalhada, que tudo aquilo que ela diz, né, é verdade. E às vezes as pessoas reproduzem a verdade, que é uma grande mentira e que foi elaborada com o intuito de enganar, né? Com o intuito de enganar, de distorcer. Nós observamos, por exemplo, o meio político hoje em dia, né? Nós vivemos, na verdade, uma crise política no Brasil muito grande, mas ninguém quer perceber que no bojo, na base dessa crise política, existe uma crise maior, que é a crise de valores. Quando você observa o grau de corrupção que existe no sistema político brasileiro, no Estado brasileiro como um todo, em todos os poderes, quando você observa esse grau de corrupção que existe, isso não é apenas situações individuais, isso é uma situação social. Esse é o caos dos valores.
A política, como é colocado, ou já foi colocado, até assim teoricamente, ela existe para o bem comum. Tá? Assim como diz, a democracia é do povo para o povo, não é assim? Só que isso é mentira, porque os grupos que se colocam para assumir o poder, eles não pensam no bem comum, comum de todos. Eles pensam no bem comum do grupo deles, ou no meu bem comum, na individualidade. Então existe hoje muitos políticos que pensam só em si, pensam só no seu grupo, pensam só na sua corporação. O Brasil é um país corporativista. Os deputados são eleitos com uma proposta genérica e teórica de defender o bem do povo. Quando chega lá, ele vai servir àquele que lhe deu o dinheiro para a sua eleição. Por isso que existe o tal do Caixa 2, o Caixa 3, nas eleições, sejam municipais, estaduais, federais. Por quê? Porque, na verdade, corporações pagam para eleger deputado A, deputado B, deputado federal, pagam para eleger vereadores nos municípios. Para quê? Para que eles trabalhem para as suas corporações. Então, esse valor intrínseco da política, do bem comum, ele é distorcido totalmente. Ele é distorcido e as pessoas parecem que não percebem. Ou existe uma preguiça de perceber. Então faz de conta que não está vendo. E todo ano após ano, as pessoas vão se eternizando no poder. Como você vê lá nas câmaras, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, nas câmaras de vereadores, aonde que tem gente que se reelege ano após ano, só sai da política quando morre. Então é uma grande mentira, nem meia verdade é uma grande mentira falar-se no bem comum, do jeito que hoje em dia nós vivemos a política. Então nós vivemos uma crise de valores muito grande. E essa crise de valor, ela não nasceu em Brasília, não nasceu na política. Ela é fruto da sociedade. Enquanto a sociedade não reconhecer-se também como parte de tudo que está aí, nada vai mudar. Você pode prender um, prender outro, processar um, processar outro, mas não vai mudar o sistema. O sistema nosso, ele é propício a isso, porque é um sistema fundado em grandes mentiras e meias verdades. Então nós precisamos ter uma noção exata daquilo que queremos, porque senão nós ficamos o tempo todo só ruminando coisas pessoais. Então a gente diz, fulano é sem vergonha, fulano é corrupto, aquele sim, aquele é mais corrupto que o outro. Isso não resolve problema nenhum. O que resolve é se nós tomarmos a consciência de que é preciso mudar a nossa base de valores. Nós estamos vivendo com valores equivocados. Todo mundo, na verdade, quer levar vantagem. Todo mundo quer consumir mais, tem gente que quer ter mais dinheiro, mas não quer trabalhar. Então, assim, nós estamos sempre procurando dar um jeitinho. A nossa sociedade é a sociedade do jeitinho. E ela mente quando diz que ela é uma sociedade honesta. Não é. Porque sociedades honestas não produzem pessoas desonestas. Essa é a verdade. Essa é uma grande verdade. Nós
como sociedade, o que tem na sociedade, as pessoas que estão na sociedade, elas são frutos da sociedade. Veja você essa questão da Cracolândia, né, em São Paulo, mas que pode se estender a todas as situações, né, da dependência química, etc. A sociedade a família começa na família. A família e a sociedade são as responsáveis pela produção, essa produção é entre aspas, tá? Pela produção das pessoas dependentes. Essa sociedade que nós vivemos, ela vai criar muito mais dependentes químicos, de álcool e de tudo, porque é uma sociedade insuportável de viver sóbrio. Porque existem tantas mentiras, né? Tantas meias verdades, grandes mentiras, que sobriamente muita gente não consegue viver. Então começa a fugir, né? Por falta de formação, por falta de educação, por falta de conhecimento, e começa a buscar fugas, e vão achar as fugas nas drogas, no álcool. Então a sociedade nossa, essa crise de valores, ela vai além da nossa política, ela pega todo o tecido social, todo ele. Então tudo que acontece de ruim na nossa sociedade, a violência, né? O Brasil é campeão de homicídio, nunca se matou tanto impunemente como se mata no Brasil, né? Por motivos fúteis. E tudo isso é feito, tem muita gente que ganha inclusive com essa miséria toda, né? Você vê aí que tem uns programas aí que só de televisão que o tempo todo só transmitem notícias ruins, notícias de assassinato, disso, daquilo, mas não transmitem pessoas para pensar, pessoas que pensam como modificar e melhorar a sociedade. Isso não tem programa de televisão. Ninguém quer fazer um programa de televisão para que a gente possa discutir coisas boas, coisas que precisam ser melhoradas. Não, dá muito mais ibope, dinheiro para merchandising e tudo mais, falar do que é ruim. Esse é um padrão que a sociedade vem seguindo, né? Você vê que a gente falamos de padrão já, de padrões, e nós seguimos esses padrões. Então está na hora de pensar mais profundamente e ver que essas grandes mentiras e meias-verdades, elas é que fazem tudo deteriorar no meio social, no meio político. Nós precisamos partir para um caminho aonde que vivamos da verdade, aonde que tenhamos coragem de enfrentar a verdade, de disseminar a verdade, de sermos verdadeiros uns com os outros, e que as instituições sejam colocadas a serviço da verdade, não a serviço da mentira.